CBN. 2h49. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no estúdio CBN, mas nós já sabemos que Campinas, não só Campinas, né, o estado de São Paulo, vive uma onda de calor. Mas no Rio Grande do Sul, a maior tragédia climática da história está acontecendo, né? E agora nós vamos saber, porque a gente está vendo o que está acontecendo nas casas, nas empresas, né? Tanta gente perdendo patrimônio, mas a gente sabe também que o setor agrícola é interligado, né? O agronegócio, as plantações. E nós vamos conversar agora com a Ludmila Camparotto, que é agrometeorologista da Rural Clima. Ludmila, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Bom, vamos começar a falar então, né, que se os locais que são modificados pelo homem, né, as ruas, as beiras de rios, né, a gente viu tanta tragédia acontecendo lá no sul, mas falando da agricultura, né, a gente sabe que o solo também ele acaba sofrendo e safras aí são perdidas, né, é um cenário de tragédia mesmo também para o produtor, né? Exatamente, Marcos. Só para a gente entender, né, o que está provocando toda essa chuva lá no Rio Grande do Sul, é importante a gente observar. Nós temos dois sistemas de alta pressão, que é um sistema seco e quente, um na região central do Brasil e o outro lá no norte da Argentina, Uruguai. E esses dois sistemas que estão, né, principalmente aqui o do Brasil, associados a essas temperaturas elevadas, né, que a gente tem observado nesses últimos dias, esses dois sistemas, eles canalizam essa frente fria sobre o Rio Grande do Sul, sobre o sul do país. Então, um empurra, né, essa frente fria e esse sistema no Brasil segura essa frente fria, então criando esse corredor de umidade sobre, principalmente, o Rio Grande do Sul, né? Para vocês terem uma ideia, são esperados em torno de 150 milímetros no Rio Grande do Sul durante o mês de maio. E algumas localidades já superaram os volumes de 500, 600 milímetros. Né? E pelo menos até o próximo domingo, a gente espera aí maiores volumes de chuvas, né? Ou seja, mais chuvas para essas áreas já afetadas. Então a gente... Desculpa. Então, o que a gente está falando da onda de calor aqui, essa onda de calor, ela segura também a frente fria lá? É mais ou menos isso? Exatamente. Ela funciona como uma barreira e não deixa que a frente fria suba, né? Então, ela eleva as temperaturas aqui na região central e serve como uma barreira, não deixa a frente fria subir, trazendo chuvas, né, aqui para a região de São Paulo, região sudeste, região centro-oeste. E aí, como eu te perguntei anteriormente, não há solo que aguente uma milimetragem de água dessa, né? Exatamente, Marcos. Essas chuvas realmente trouxeram muitos prejuízos, não, mas os prejuízos no meio, né, nós temos ainda áreas que estavam para ser colhidas e que foram inundadas, e essas áreas terão perdas aí de praticamente 100%, né? Isso falando principalmente ali da soja, lavouras de arroz, a soja. Tivemos um problema com o contato da Ludmila. Vamos tentar refazer o contato, então, com a Ludmila, que até o Cristiano estava falando que o preço do arroz tem problemas aí em todos os locais. É claro, porque tem locais que se concentram alguns tipos de produção e é como estava explicando para a gente a Ludmila Camparotto. A gente está tentando refazer o contato com ela, né? Porque é uma questão de sobrevivência para os produtores lá, mas também para nós consumidores de maneira geral. É uma cadeia produtiva, a gente sabe da importância do agronegócio para a economia brasileira, para a geração de empregos das famílias, né? E até por isso a gente vai tentar refazer o contato com ela para continuar essa conversa aqui e falar sobre esse problema tão grave, essa tragédia que está atingindo o Rio Grande do Sul. A gente estava falando agora há pouco de esportes, né, com Carlão de Freitas, o centro de treinamento do Internacional completamente inundado.
e como o próprio nome já diz, né, Beira-Rio, o nome do estádio, fica próximo do Rio Guaíba, então os volumes de chuva, o solo não está aguentando, os rios estão subindo demais por causa da chuva e a gente está tentando trazer de volta a Ludmila aqui para explicar melhor esse assunto para a gente, ela que é agrometeorologista, né? Então, pelo menos a gente já sabe que enquanto a onda de calor durar aqui, ainda tem perspectiva de muita chuva para o Rio Grande do Sul. Ludmila está de volta. Ludmila Camparoto, você falava, né, de algumas das plantações que são as principais ali no Rio Grande do Sul, que são a soja e o arroz, né? Exatamente. Tem mais algumas ali também, porque eu estava falando aqui enquanto a gente refazia a ligação para você, que quando a gente tem um problema climático como esse, tem uma cadeia na economia, né? Porque o arroz, a soja, e os derivados, eles vão ficar mais caros para todo mundo quando se perde ainda mais uma safra, né? Por mais que tenha outros locais que tenha plantação, o Rio Grande do Sul é uma parcela importante disso. Exatamente, né? Principalmente em termos de arroz, né? O Rio Grande do Sul vem como maior produtor e faltando 30% ainda de ser colhido, né? A qualidade desse arroz, ela vai ser muito inferior, né? E aí a gente pode realmente ver esse aumento aí de preços. E nós teremos também, possivelmente, problemas no milho, segunda safra, áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná, muito prejudicados pela falta de chuvas e temperaturas muito altas, principalmente as temperaturas dessa semana, né? E além do trigo, que também está sendo, né, semeado no sul do MS e Paraná, que também vai sentir muitos efeitos aí dessa falta de chuvas e temperaturas altas. E o fator climático, ele é algo com que o produtor rural tem que conviver. Ou dá para saber, por exemplo, a região que é seca, eles têm que se preparar com algum tipo, não sei se de estufa, que aí depende do produto, mas algum paliativo para evitar que essas tragédias climáticas façam perder uma produção tão grande? Marco, é muito importante medidas, né, mitigatórias, pensando em perfil de solo, né, tratamentos biológicos que ajudem as plantas a enfrentar esses períodos, principalmente de estresse hídrico, né, e temperaturas elevadas. É claro que não são todas, principalmente grandes culturas, que a gente consegue trabalhar, né, dentro de um ambiente controlado, né, como seria uma estufa. Mas eu acho assim, pesquisas têm sido, né, realizadas sempre visando produzir cultivares que consigam, né, ter uma resistência melhor seja a temperaturas altas ou falta de umidade, né? Agora, o excesso hídrico, no caso, né, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que é o mais complicado. Agora, os produtores têm sim que estar em alerta, porque é uma tendência daqui para frente a gente ter temperaturas cada vez mais elevadas. Esse ano a gente tem o agravante, que é o fenômeno El Niño, né? Que potencializa os efeitos dessas temperaturas altas. Então, muito provavelmente a gente comece a entrar em períodos onde eventos extremos, eles serão cada vez mais frequentes, né? Então, na parte de estrutura de fazendas, né, nós teremos que tomar certas providências, evitando, né, talvez possíveis perdas. E também a gente sabe que o Brasil tem até uma frase muito famosa, né, antiga, que no Brasil que se planta tudo dá. Quando tem as condições climáticas mudando, talvez essa frase deixe de ter algum sentido, né? Porque alguns das commodities, né, que você acabou de citar aí, milho, soja, arroz, tantas delas, se a gente tiver um aumento gradativo da temperatura, aí não tem solo que consiga manter a produção que o Brasil tinha. Mas hoje nós temos pesquisas muito voltadas, né, para a área de melhoramento genético, né? E isso a gente tem que levar muito em consideração. Hoje os pesquisadores trabalham muito, sempre buscando variedades, né, que consigam se adaptar a tipos de solos diferentes, né, e ambientes externos diferentes. Mas, né, a gente tem que cuidar também um pouco, né, desse nosso ambiente, visando aí sempre um equilíbrio, né, entre a parte ambiental e a parte que a gente precisa aí para produzir alimentos, né? Com certeza. Só para a gente encerrar então, Ludmila, nesse caso do Rio Grande do Sul,
realmente não tinha o que fazer, porque um nível de água desse tamanho é incontrolável, né? Como Ele você é sem precedentes, realmente, é uma tragédia, assim, né? Tanto para a parte urbana quanto para a agrícola, né? Sem precedentes, realmente. Ludmila Camparoto, falei certo, né, seu sobrenome? Camparoto, agrometeorologista do Rural Clima, da Rural Clima, explicando para a gente, né, o impacto dessas tragédias no Rio Grande do Sul, também para o solo, principalmente para o setor agrícola. Obrigado pela entrevista, Ludmila. Uma boa tarde para você, bom fim de semana. Boa tarde, Marco. Até a próxima. Até a próxima. 2h59, intervalo, repórter CBN, a gente volta já.